A primeira coisa que você aprende quando se torna piloto comercial é que cada voo é uma rotina até deixar de ser. E naquela manhã de terça-feira, 15 de março, eu estava prestes a descobrir o verdadeiro significado dessa frase de uma forma que jamais esqueceria. Meu nome é Rafael Santos e há 25 anos eu comando aeronaves comerciais pelos céus do mundo. Voei em condições que fariam qualquer pessoa comum perder o sono. Enfrentei tempestades que pareciam querer engolir minha aeronave inteira e pousei em pistas que mais pareciam sugestões do que realidade. Mas o que aconteceu no voo TAM 447 de São Paulo para Miami? Naquele dia mudou não apenas minha vida, mas a de 312 almas que estavam sob minha responsabilidade. E se você já se perguntou até onde um piloto é capaz de ir para proteger seus passageiros, esta é a história que vai responder essa questão de uma forma que você nunca esquecerá. Eram 06h45 da manhã quando cheguei ao aeroporto de Guarulhos. O céu estava limpo, com visibilidade perfeita e ventos calmos. O tipo de dia que todo piloto sonha para um voo transatlântico. Meu copiloto era o primeiro oficial Marcos Oliveira, um jovem talentoso de 32 anos com quem eu já havia voado dezenas de vezes. Marcos tinha aquela combinação rara de conhecimento técnico impecável e calma absoluta sob pressão que faz a diferença quando as coisas começam a dar errado. Nossa aeronave era um Airbus A330-200, prefixo PTMVB, com apenas 4 anos de fabricação e histórico de manutenção impecável. Durante a inspeção pré-voo, tudo estava absolutamente normal. Sistemas hidráulicos funcionando perfeitamente, níveis de combustível corretos, documentação em ordem. Era apenas mais um dia normal de trabalho, ou pelo menos era o que pensávamos. Os passageiros começaram a embarcar às 07h30. Famílias de férias, executivos em viagem de negócios, estudantes retornando aos Estados Unidos. Rostos sorridentes, expectativas de um voo tranquilo. Entre eles estava a família Rodrigues, pai, mãe e 2 crianças pequenas, que ocupava as poltronas 12A até 12D. O senhor Rodrigues me cumprimentou quando passei pelo corredor durante a verificação da cabine, comentando que era o primeiro voo internacional das crianças. Como eu poderia imaginar que, em poucas horas, estaria lutando para garantir que elas vissem o próximo amanhecer? Às 08h42, recebemos autorização da Torre de Controle de Guarulhos para iniciar os motores. TAM 447, Torre Guarulhos, autorizados para dar partida nos motores. Pista 09 right disponível para decolagem. Veio a voz clara do controlador através dos nossos headsets. Torre Guarulhos, TAM 447, copiado, partida autorizada. Pista 09 right. Muito obrigado, respondi seguindo o protocolo padrão. Marcos iniciou a sequência de partida dos motores enquanto eu verificava uma última vez todos os sistemas. O rugido familiar dos 2 Rolls-Royce Trent 700 encheu a cabine e logo estávamos prontos para o táxi. São Paulo solo, TAM 447, pesado, solicitando táxi para decolagem na pista 09 right. Transmiti pelo rádio. TAM 447, solo São Paulo. Táxi via Alfa Bravo, Charlie para a posição de decolagem pista 09 right. QNH 1013, vento 090 graus, 12 nós. Copiado solo, táxi Alfa, Bravo, Charlie para 09 right, QNH 1013, TAM 447. Durante o táxi, conversamos sobre a rota planejada. 8 horas e 15 minutos até Miami, voando sobre o Atlântico através do corredor aéreo UZ-6. A previsão meteorológica era excelente ao longo de toda a rota, com apenas algumas nuvens esparsas sobre o meio do Atlântico. O plano de voo previa cruzeiro em 37 mil pés, aproveitando ventos favoráveis que nos dariam uma economia significativa de combustível. Às 09h15, estávamos alinhados na cabeceira da pista 09 right. A cabine de passageiros estava silenciosa, com apenas o murmúrio ocasional de conversas baixas. As comissárias de bordo, lideradas pela experiente Carla Mendonça, haviam completado todos os procedimentos de segurança e estavam preparadas em suas posições. Torre Guarulhos TAM 447 pesado, pronto para decolagem, transmiti.
TAM 447, Torre Guarulhos, vento 0,90 graus, 14 nós. Autorizada decolagem, pista 09 right. Autorizada decolagem 09 right, TAM 447. Marcos avançou os manetes de potência e nossa máquina de 230 toneladas começou a acelerar pela pista. Aos 80 nós, chamei V1, a velocidade de decisão. Aos 159 nós, VR, velocidade de rotação. Marcos puxou suavemente o manche. E a 0918 estávamos no ar, deixando o solo brasileiro para trás. A subida inicial transcorreu perfeitamente. Aos 10.000 pés, desligamos as luzes de navegação e assumimos proa 045, seguindo as instruções do controle de tráfego aéreo. O dia estava realmente magnífico, visibilidade ilimitada, céu azul cristalino e nossa aeronave comportando-se como um sonho. Às 10h30, já em altitude de cruzeiro a 37.000 pés, acionei o piloto automático e relaxei um pouco. O voo estava sendo tão rotineiro quanto poderia ser. Marcos verificava periodicamente os instrumentos de navegação e comunicação, enquanto eu monitorizava os sistemas de motor e combustível. Tudo absolutamente normal. Foi então que ouvi um som que todo piloto teme. Um alarme agudo e contínuo vindo do painel de sistemas. Olhei imediatamente para os displays e senti meu coração acelerar. A luz vermelha Master Caution estava piscando e no painel de sistemas hidráulicos, algo que nunca deveria estar acontecendo. A pressão do sistema hidráulico verde estava caindo rapidamente. Marcos, você está vendo isso? Perguntei apontando para o display. Sim, comandante. Sistema hidráulico verde com queda de pressão. Vou verificar o manual de procedimentos de emergência. Marcos rapidamente abriu o QRH, Quick Reference Handbook, na seção de emergências hidráulicas, enquanto eu começava a avaliar a situação. Em um A330, temos 3 sistemas hidráulicos independentes, verde, azul e amarelo. Cada um alimenta diferentes sistemas da aeronave, controles de voo, freios, trem de pouso, reversores de empuxo. A perda de um sistema, embora séria, ainda é gerenciável. Mas então, apenas 2 minutos depois, o impensável aconteceu. O alarme soou novamente, desta vez acompanhado por mais luzes vermelhas. O sistema hidráulico azul também estava perdendo pressão rapidamente. Comandante, disse Marcos, e eu podia ouvir a tensão em sua voz. Agora temos o azul também com queda crítica de pressão. Senti minha boca ficar seca. 2 sistemas hidráulicos falhando simultaneamente era algo extremamente raro. Quase impossível. Mas quando olhei para o terceiro sistema, o amarelo, meu pior pesadelo se confirmou. A pressão também estava começando a cair. Marcos, declare emergência imediatamente. Temos falha múltipla nos sistemas hidráulicos, ordenei, enquanto desligava o piloto automático e assumia controle manual da aeronave. Controle Atlântico, TAM 447, declarando emergência. Temos falha múltipla nos sistemas hidráulicos. Necessitamos retorno imediato a qualquer aeroporto disponível. Transmitiu Marcos pelo rádio. TAM 447, Controle Atlântico, emergência copiada. Estão a 320 milhas náuticas da costa brasileira. Aeroporto mais próximo é Natal, distância 280 milhas. Autorizados para descida imediata e proa 180 graus. Enquanto Marcos coordenava com o controle de tráfego aéreo, eu lutava para manter a aeronave estável. Com a perda dos sistemas hidráulicos, os controles de voo primários estavam se tornando extremamente pesados e pouco responsivos. O A330 possui um sistema de backup chamado RAT, Ram Air Turbine, uma pequena turbina que se estende automaticamente em caso de falha total de energia hidráulica. Mas mesmo com ela, os controles ficam muito limitados. Comandante, disse Marcos, após terminar a comunicação com o controle. Natal informa que tem condições meteorológicas favoráveis. Pista 1634 disponível com 2.800 metros de extensão. Serviços de emergência já foram alertados. Muito bem. Vamos começar a nos preparar para um pouso de emergência. Calcule nossa velocidade de aproximação considerando que não teremos flaps nem slats disponíveis. A situação estava se deteriorando rapidamente. Sem sistemas hidráulicos funcionais, perdíamos não apenas a assistência nos controles de voo.
mas também os flaps e slats, dispositivos essenciais para reduzir a velocidade de pouso. Isso significava que teríamos que tentar pousar a uma velocidade muito mais alta que o normal, em uma pista que já não era das maiores. Mas o destino ainda não havia terminado de testar nossa resistência. Às 11h15, exatamente quando começávamos nossa descida de emergência em direção a Natal, Marcos recebeu uma comunicação que mudaria completamente nossos planos. TAM 447, controle Atlântico. Informamos que o aeroporto de Natal acaba de ser fechado devido à tempestade severa na área. Ventos de 60 nós com rajadas, granizo, visibilidade zero. Sugerimos alternativa para Recife. Controle TAM 447. Qual a distância para Recife? TAM 447. Recife está a 180 milhas náuticas de sua posição atual. Condições meteorológicas favoráveis por enquanto, mas prevê-se deterioração nas próximas 2 horas. Olhei para os indicadores de combustível e senti um frio na espinha. Com o consumo adicional devido aos sistemas de backup e a necessidade de manter uma descida controlada com controles manuais, nosso combustível estava sendo consumido mais rapidamente que o planejado. Se Recife também fechasse devido ao mau tempo, estaríamos em uma situação crítica. Marcos, quanto combustível temos disponível para Recife? Marcos fez rapidamente os cálculos. Comandante, considerando o consumo atual e reservas obrigatórias, chegamos a Recife com combustível mínimo. Se houver qualquer atraso ou necessidade de arremetida, não teremos segunda oportunidade. Era uma situação que todo piloto espera nunca enfrentar. A aeronave com sistemas críticos falhando, condições meteorológicas adversas fechando aeroportos, combustível se tornando limitado e 312 vidas dependendo das decisões que eu tomasse nos próximos minutos. Foi neste momento que tomei uma das decisões mais difíceis da minha carreira. Em vez de arriscar chegar a Recife apenas para descobrir que as condições meteorológicas também haviam se deteriorado, decidi procurar uma alternativa mais próxima e segura. Marcos, solicite ao controle informações sobre a base aérea de Fernando de Noronha. Distância, condições da pista, disponibilidade para pouso de emergência. Marcos transmitiu a solicitação e aguardamos a resposta do controle de tráfego aéreo. Fernando de Noronha era nossa melhor esperança. Uma pista militar em uma ilha, mas bem mais próxima de nossa posição atual e tradicionalmente com condições meteorológicas mais estáveis. TAM 447. Controle Atlântico informa que Fernando de Noronha está disponível para a emergência. Pista 1230, 1.800 metros de extensão, ventos 120 graus, 18 nós. Base aérea autoriza pouso de emergência e confirma serviços de resgate disponíveis. 1.800 metros. Em circunstâncias normais, seria mais do que suficiente para um A330. Mas com nossa situação atual, sem flaps, sem assistência hidráulica nos freios, velocidade de aproximação muito alta, seria um dos pousos mais desafiadores que eu já havia tentado. Muito bem, Marcos. Proa para Fernando de Noronha. E agora precisamos informar os passageiros sobre nossa situação. Esta é sempre uma das partes mais difíceis de qualquer emergência aérea. Como explicar a situação sem causar pânico, mantendo a confiança dos passageiros, enquanto sendo honesto sobre a seriedade da situação? Acionei o sistema de comunicação com os passageiros e, com a voz mais calma que consegui reunir, fiz o anúncio. Senhores passageiros, aqui é o comandante Rafael Santos. Devido a uma falha técnica em nossos sistemas hidráulicos, vamos fazer um pouso não programado na base aérea de Fernando de Noronha. A situação está sob controle e nossa tripulação está treinada para este tipo de procedimento. Solicitamos que permaneçam com os cintos afivelados e sigam todas as instruções das comissárias de bordo. Estimamos chegada em Fernando de Noronha em aproximadamente 45 minutos. Através dos monitores internos da cabine, pude ver as reações dos passageiros. Alguns pareciam calmos, outros claramente preocupados. As crianças da família Rodrigues estavam choramingando. E pude ver o Sr. Rodrigues tentando consolá-las, enquanto sua esposa segurava firmemente os braços da poltrona. Carla Mendonça, nossa chefe de cabine,
Veio até a cockpit. Comandante, como devemos proceder com a preparação da cabine? Carla, preparem para pouso de emergência. Procedimento padrão. Passageiros em posição de segurança, objetos soltos guardados, revisão de todas as saídas de emergência. E Carla, fiz uma pausa. Pode ser um pouso um pouco mais severo que o normal. Certifiquem-se de que todos estejam bem seguros. Carla assentiu com determinação. Entendido, comandante. Vamos cuidar de tudo aqui atrás. Enquanto a tripulação de cabine preparava os passageiros, Marcos e eu nos concentramos nos preparativos técnicos para o pouso. Sem sistemas hidráulicos, teríamos que contar exclusivamente com o sistema de backup manual e a hatch para a energia. Os controles eram pesados e pouco responsivos, exigindo força física considerável para qualquer manobra. Marcos, vamos revisar os procedimentos de pouso sem assistência hidráulica. Velocidade de aproximação? Comandante, sem flaps, nossa velocidade final será de aproximadamente 180 nós, em vez dos 140 habituais. Distância de frenagem estimada em 1.600 metros, considerando apenas reversores de empuxo e freios manuais. 1.600 metros em uma pista de 1.800. Margem de apenas 200 metros. Extremamente apertado, mas teoricamente possível. Às 11h45, já podíamos ver Fernando de Noronha no horizonte. A pequena ilha emergia do Atlântico como um oásis verde e marrom, com sua pista de pouso claramente visível, cortando o centro da formação rochosa. Era uma visão ao mesmo tempo bela e intimidante. Nossa salvação estava ali, mas alcançá-la em segurança seria o maior desafio da minha carreira. Fernando de Noronha Torre, TAM 447 pesado, emergência, aproximando para pouso pista 12. Solicitamos vetoração para a aproximação direta. TAM 447, Fernando de Noronha Torre, bem-vindos. Estão cientes que nossa pista tem apenas 1.800 metros? Torre TAM 447, afirmativo. Declaramos emergência com falha múltipla de sistemas hidráulicos. Esta é nossa única alternativa de pouso. Copiado TAM 447. Vento 110 graus. 22 nós. QNH 1015. Pista 12 livre para pouso. Serviços de emergência posicionados. Boa sorte. Marcos iniciou a configuração para a aproximação enquanto eu mantinha controle da aeronave. Cada movimento do manche exigia esforço físico considerável, e eu já podia sentir os músculos dos braços começando a se cansar. Tínhamos apenas uma oportunidade. Sem sistemas hidráulicos funcionais, uma arremetida seria praticamente impossível. Às 12h02, iniciamos nossa aproximação final. A velocidade estava estabilizada em 185 nós, bem acima do normal, mas era o melhor que conseguíamos fazer sem os dispositivos de alta sustentação. A pista de Fernando de Noronha crescia rapidamente em nossa visão, e eu podia ver claramente os veículos de emergência posicionados nas laterais. 300 pés, anunciou Marcos, monitorando nossa altitude. 250, 200, 150. Neste momento, uma rajada de vento lateral forte atingiu nossa aeronave, deslocando-nos ligeiramente para a direita da linha central da pista. Com controles hidráulicos normais, seria uma correção simples. Mas com nossos controles manuais pesados, foi preciso uma força considerável para realinhar a aeronave. 100 pés, 50, 40... A pista estava agora bem embaixo de nós, e eu podia ver perfeitamente as marcações de cabeceira. Com os músculos tensos pelo esforço, mantive a aeronave alinhada enquanto Marcos continuava a contagem regressiva da altitude. 30, 20, 10... Toquei o manche para trás, iniciando o flare, a manobra final antes do toque na pista. Sem a assistência hidráulica, foi preciso muito mais força que o normal. E por um momento terrível, pensei que não conseguiríamos nivelar a aeronave a tempo. Toque! Gritou Marcos no exato momento em que nossas rodas principais fizeram contato com o asfalto de Fernando de Noronha. Mas nossa aprovação estava longe de terminar. A 180 nós de velocidade, ainda precisávamos parar nossa máquina de 230 toneladas em menos de 1.800 metros. Imediatamente acionei os reversores de empuxo, que ainda funcionavam.
e pisei nos freios manuais com toda a força que consegui. A sensação era de estar tentando parar um trem de carga com as próprias mãos. A aeronave desacelerava, mas muito lentamente. Através do para-brisa, eu podia ver a extremidade da pista se aproximando perigosamente. Marcos monitorizava nossa velocidade. 150 nós, 130, 110. Passamos pela marca dos 1.000 metros da pista ainda a mais de 100 nós. Minha perna direita tremia do esforço de manter pressão máxima nos freios manuais, enquanto os reversores rugiam em potência máxima. 90 nós, 80, 70, continuou Marcos. Aos 1.500 metros da pista, finalmente conseguimos reduzir para 60 nós. A extremidade da pista ainda estava perigosamente próxima, mas pela primeira vez desde o início da emergência, tive certeza de que conseguiríamos parar a tempo. 50 nós, 40, 30... Aos 1.750 metros da pista, exatamente 50 metros antes do final, nossa aeronave finalmente parou completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o ruído dos motores em marcha lenta e o som da nossa respiração pesada na cockpit. Marcos foi o primeiro a falar. Comandante, conseguimos. Olhei para ele, depois para os instrumentos que mostravam sistemas hidráulicos completamente zerados, depois para a pista de Fernando de Noronha, ao nosso redor. Por alguns segundos não consegui processar completamente o que havia acontecido. Torre Fernando de Noronha, TAM 447. Aeronave parada na pista, todos seguros a bordo. Solicitamos assistência para a evacuação dos passageiros. TAM 447, parabéns pelo pouso. Serviços de emergência a caminho. Bem-vindos a Fernando de Noronha. O que se seguiu foram algumas das horas mais emocionantes da minha vida. A evacuação dos 312 passageiros foi conduzida de forma ordenada, com todos saindo pelas portas principais. Não foi necessário usar os escorregadores de emergência. A família Rodrigues foi uma das últimas a desembarcar. E quando o senhor Rodrigues passou por mim na saída da cockpit, ele parou e disse simplesmente: "Obrigado por trazer meus filhos em segurança para casa." Mais tarde soubemos o que havia causado a falha múltipla nos sistemas hidráulicos. Uma rachadura microscópica em uma linha principal que, devido às condições específicas de temperatura e pressão durante o voo, progrediu rapidamente e causou uma reação em cadeia que afetou os 3 sistemas. Uma falha com probabilidade estatística inferior a 1 em 10 milhões de voos. Os passageiros permaneceram em Fernando de Noronha por 2 dias, enquanto uma aeronave de resgate era enviada para buscá-los. Durante esse tempo, pude conversar com muitos deles sobre o que havia acontecido. Alguns me disseram que nem perceberam o quão grave a situação realmente era até muito depois. Outros, especialmente aqueles com experiência em aviação, sabiam exatamente pelo que tínhamos passado. Marcos e eu permanecemos na ilha por uma semana, enquanto equipes técnicas da TAM e da Airbus investigavam a aeronave acidentada. Foi durante esses dias que realmente compreendi a magnitude do que havia acontecido. Não apenas havíamos enfrentado uma situação técnica extremamente rara e perigosa, mas também havíamos demonstrado que, mesmo quando todos os sistemas falham, a experiência, o treinamento e, mais importante, a determinação humana podem superar qualquer obstáculo. O que aprendi naquele dia é que ser piloto vai muito além de conhecer procedimentos e operar sistemas. Quando tudo falha, quando a tecnologia que você confia todos os dias simplesmente para de funcionar, você descobre que a diferença entre um pouso seguro e uma tragédia está na capacidade de tomar decisões difíceis sob pressão extrema, na confiança que você constrói com sua tripulação ao longo dos anos e na responsabilidade absoluta que você sente por cada vida que está sob seus cuidados. Marcos foi promovido a comandante 6 meses depois, e eu não poderia estar mais orgulhoso dele. Carla Mendonça recebeu uma comendação especial da empresa por sua condução exemplar da cabine durante a emergência. E quanto à família Rodrigues, eles me enviaram um cartão de Natal todos os anos desde então, sempre com a mesma mensagem: "Obrigado por nos dar a oportunidade de ver nossas filhas crescerem."
Hoje, sempre que faço uma palestra sobre segurança de voo, termino contando esta história, porque ela ilustra uma verdade fundamental da aviação. Não são os sistemas que salvam vidas, são as pessoas. Os sistemas são ferramentas incríveis que tornam o voo mais seguro e eficiente. Mas quando eles falham, a diferença é feita pelo treinamento, pela experiência, pela calma sob pressão e, acima de tudo, pela recusa absoluta de desistir quando vidas dependem de você. O voo TAM 447 entrou para os anais da aviação como um exemplo de como uma tripulação bem treinada pode superar falhas técnicas aparentemente impossíveis. Mas para mim, ele representa algo muito mais pessoal. A confirmação de que escolhi a profissão certa e de que existe uma responsabilidade sagrada em comandar uma aeronave. Porque no final das contas, quando você está a 37 mil pés com sistemas falhando e centenas de vidas em suas mãos, não importa quanto tempo você voou ou quantas horas tem em seu logbook. O que importa é sua capacidade de transformar anos de treinamento em ação decisiva, de manter a calma quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando e de nunca, jamais, desistir de lutar por cada alma que confiou em você para levá-la em segurança ao destino. Alguns meses depois do ocorrido, recebi uma ligação inesperada. Era do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informando que nosso caso seria usado como material de estudo em simuladores de treinamento para pilotos do mundo inteiro. A situação que enfrentamos era tão rara e complexa que se tornaria uma ferramenta valiosa para preparar outros pilotos para emergências similares. Quando pisei pela primeira vez no simulador reproduzindo exatamente as condições do voo 447, senti um arrepio na espinha. Ali estava nossa aeronave, nosso painel de instrumentos, até mesmo as condições meteorológicas de Fernando de Noronha haviam sido programadas com precisão cirúrgica. Mas o que mais me impressionou foi ver jovens pilotos enfrentando o mesmo desafio que Marcos e eu havíamos enfrentado na vida real. Alguns conseguiam pousar em segurança, outros não. E a diferença, percebi observando sessão após sessão de treinamento, não estava apenas na habilidade técnica, estava na capacidade de manter o foco quando tudo está dando errado. Na habilidade de priorizar as ações mais críticas quando você tem dezenas de sistemas falhando simultaneamente. E na coragem de tomar decisões definitivas, mesmo quando não há garantias. Vi pilotos com milhares de horas de voo falharem no simulador, e vi outros com poucos anos de experiência conseguirem completar o pouso com sucesso. O denominador comum entre os que conseguiam não era experiência ou habilidade técnica superior, mas sim a recusa absoluta de aceitar a derrota. Esta experiência me fez refletir sobre algo que costumo dizer para pilotos jovens. Vocês não estão apenas aprendendo a voar aeronaves, estão aprendendo a ser responsáveis por vidas humanas. E quando chegarem a essa situação, e um dia chegarão, porque emergências fazem parte da aviação, descobrirão que tudo o que aprenderam até então era apenas preparação para aquele momento em que precisarão ser mais do que pilotos. Precisarão ser heróis. Porque é isso que acontece quando você está enfrentando uma emergência real. Você deixa de ser apenas um profissional fazendo o seu trabalho e se torna alguém em quem centenas de pessoas estão depositando não apenas sua confiança, mas suas vidas. É uma responsabilidade que transforma você, que define quem você realmente é quando todas as aparências e pretensões são removidas. No caso do voo 447, não fomos apenas eu e Marcos que salvamos aquelas 312 vidas. Foi todo um sistema de pessoas trabalhando juntas. Os controladores de tráfego aéreo que nos orientaram para Fernando de Noronha. A tripulação de cabine que manteve os passageiros calmos e organizados. A equipe de emergência da base aérea que estava pronta para qualquer eventualidade. E até mesmo os passageiros que seguiram todas as instruções e confiaram em nossa capacidade de trazê-los em segurança. Mas, acima de tudo, foi o treinamento. Anos e anos de procedimentos de emergência, simulações, estudos de casos de acidentes anteriores, revisão constante de manuais e regulamentações. Tudo isso
se cristalizou naqueles momentos críticos sobre o Atlântico, transformando o conhecimento teórico em ações que salvaram vidas. Hoje, quando voo sempre que passo sobre Fernando de Noronha, e isso acontece regularmente nas rotas para a Europa, olho para baixo e vejo aquela pequena pista onde nossa história poderia ter terminado de forma muito diferente. E sempre faço uma reflexão silenciosa sobre a fragilidade da vida e a responsabilidade que todos nós, pilotos, carregamos todos os dias. Porque a verdade é que a aviação comercial é incrivelmente segura. Estatisticamente, é a forma mais segura de transporte que existe. Mas essa segurança não acontece por acaso. Ela existe porque milhares de profissionais ao redor do mundo, pilotos, mecânicos, controladores, engenheiros, investigadores, trabalham todos os dias para torná-la mais segura. Cada incidente como o nosso é estudado exaustivamente. Cada falha técnica é analisada até que se compreenda não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu e como prevenir que aconteça novamente. É um processo contínuo de melhoria que nunca para, que nunca se considera satisfeito com o nível atual de segurança. E neste processo, histórias como a do voo 447 desempenham um papel importante. Elas nos lembram que não importa quão avançada seja a tecnologia, não importa quão sofisticados sejam os sistemas, sempre haverá situações em que o elemento humano será decisivo. Por isso, o treinamento contínuo é fundamental. Por isso, a experiência acumulada ao longo dos anos tem valor inestimável. Por isso, a cultura de segurança na aviação é tão rigorosa e inflexível. Mas há outro aspecto desta história que considero igualmente importante: o impacto emocional e psicológico em todos os envolvidos. Não apenas em mim e Marcos, mas em toda a tripulação e nos passageiros. Viver uma situação de risco real, em que a morte é uma possibilidade concreta, marca uma pessoa para sempre. Nos meses seguintes ao voo 447, participei de sessões de debriefing psicológico junto com toda a tripulação. É um protocolo padrão da empresa para situações de emergência grave e posso dizer que foi fundamental para processar o que havíamos vivido. Porque, por mais que tenhamos treinamento para lidar com emergências técnicas, lidar com o aspecto emocional de ter 312 vidas literalmente em suas mãos é algo que nenhum manual pode ensinar completamente. Alguns dos passageiros do voo 447 desenvolveram medo de voar depois do incidente. Outros, curiosamente, se tornaram ainda mais confiantes na aviação comercial. Após verem em primeira mão como uma tripulação bem treinada pode lidar com situações extremas. Recebi cartas de alguns deles anos depois, contando como a experiência mudou suas perspectivas sobre vida, sobre confiança, sobre a importância de valorizar cada dia. Uma carta em particular me marcou profundamente. Era de uma jovem executiva que estava no voo a negócios. Ela escreveu: "Comandante Santos queria que soubesse que o que aconteceu naquele dia mudou minha vida. Não apenas porque o Senhor nos trouxe em segurança, mas porque vi um exemplo de como uma pessoa pode se manter calma e focada mesmo na situação mais difícil imaginável. Isso me inspirou a enfrentar meus próprios desafios na vida com a mesma determinação que vi naquele dia." É esse tipo de feedback que me faz perceber que nossa responsabilidade como pilotos vai além de operar aeronaves com segurança. Somos, muitas vezes, sem perceber, exemplos de liderança, de competência profissional, de como reagir sob pressão. As pessoas observam como nos comportamos em situações críticas, e isso pode influenciar como elas próprias lidam com suas dificuldades. Hoje, 15 anos após o voo 447, continuo voando. Já acumulei mais de 25.000 horas de voo e comandei dezenas de tipos diferentes de aeronaves. Felizmente, nunca mais enfrentei uma situação tão extrema quanto aquela. Mas cada voo me traz a lembrança de que a complacência é o maior inimigo da segurança. Por isso mantenho a mesma rotina de preparação que tinha há 25 anos. Estudo religiosamente todos os manuais, reviso procedimentos de emergência, pratico regularmente no simulador e nunca, jamais, considero qualquer voo como
apenas mais uma rotina. Porque aprendi que a diferença entre um voo normal e uma situação de emergência pode ser questão de segundos, e esses segundos podem determinar se centenas de pessoas chegam em casa para suas famílias. Marcos, que hoje é comandante sênior na mesma empresa, ainda voamos juntos ocasionalmente. Desenvolvemos uma parceria e uma confiança mútua que vai além do profissional. Quando estamos juntos na cockpit, raramente precisamos falar sobre procedimentos. Nossa comunicação é quase telepática. É o tipo de entrosamento que só se desenvolve quando você passou por uma situação extrema ao lado de alguém. E Carla Mendonça, nossa heróica chefe de cabine naquele dia, se aposentou no ano passado após uma carreira exemplar. Em sua festa de aposentadoria, ela fez um discurso emocionante sobre como o voo 447 foi o ponto alto de sua carreira, não pelas circunstâncias difíceis, mas pela oportunidade de demonstrar que uma tripulação bem treinada e unida pode superar qualquer desafio. Quanto à aeronave PT-MVB, ela foi posteriormente reparada e retornou ao serviço. Voei nela novamente alguns anos depois e foi uma experiência estranha e emocionante. Todos os sistemas hidráulicos haviam sido completamente revisados e melhorados, incorporando lições aprendidas de nossa experiência. Era a mesma aeronave, mas também era diferente. Mais segura, mais confiável, beneficiando-se das melhorias implementadas após nossa emergência. Este é um dos aspectos que mais admiro na indústria da aviação: a capacidade de aprender com cada incidente e transformar experiências negativas em melhorias que beneficiam toda a comunidade aeronáutica mundial. O que aconteceu conosco naquele dia não apenas nos tornou pilotos melhores, mas contribuiu para tornar a aviação mais segura para todos. Hoje, quando dou palestras sobre o voo 447, e isso acontece regularmente em escolas de aviação, empresas aéreas e conferências de segurança, sempre enfatizo alguns pontos que considero fundamentais. Primeiro, a importância do treinamento contínuo. Não importa quantos anos de experiência você tenha, sempre há algo novo para aprender. Um procedimento para revisar, uma situação para estudar. O conhecimento em aviação é cumulativo. Cada novo aprendizado se soma ao anterior, criando uma base sólida que pode ser a diferença entre vida e morte em uma emergência. Segundo, o valor do trabalho em equipe. Nenhum piloto, por mais experiente que seja, consegue lidar sozinho com uma emergência complexa. A coordenação entre comandante, copiloto, tripulação de cabine, controladores de tráfego aéreo e equipes de terra é fundamental. Cada um tem seu papel, e o sucesso depende de todos executarem suas funções de forma sincronizada. Terceiro, a importância de manter a calma sob pressão. Em uma emergência, o pânico é contagioso e pode levar a decisões precipitadas que agravam a situação. A calma, por outro lado, também é contagiosa. Quando a tripulação mantém a compostura, isso se reflete nos passageiros, criando um ambiente mais propício para uma resolução bem-sucedida da crise. Quarto, a necessidade de tomar decisões baseadas em informações disponíveis, mesmo quando essas informações são incompletas. Em uma emergência, você raramente tem todos os dados que gostaria de ter. Precisa avaliar rapidamente as opções disponíveis e tomar a melhor decisão possível com as informações que possui no momento. E, finalmente, a importância de nunca desistir. Mesmo quando a situação parece impossível, mesmo quando todos os sistemas falham, sempre há alguma coisa que pode ser feita. A determinação de lutar até o último segundo é o que separa os verdadeiros profissionais dos mediocres. Estas lições não se aplicam apenas à aviação. Elas são princípios universais, que podem ser aplicados em qualquer área da vida, onde se enfrenta pressão, responsabilidade e a necessidade de tomar decisões críticas rapidamente. Por isso, quando jovens me perguntam se recomendo a carreira de piloto, sempre digo: se você está disposto a assumir uma das maiores responsabilidades que existem, a segurança de vidas humanas, e se está preparado para um aprendizado que nunca termina, então sim, esta é uma das carreiras mais gratificantes que existem. Porque ser piloto não é apenas uma profissão, é uma vocação.
que a escolha consciente de dedicar sua vida a transportar pessoas com segurança, a ser o elo humano entre a tecnologia e a confiança que as pessoas depositam na aviação comercial. E quando você tem a oportunidade de salvar vidas, como aconteceu conosco no voo 447, descobre que todo o sacrifício, todo o estudo, toda a pressão valeu a pena. Porque no final do dia, quando você olha no espelho, sabe que fez a diferença na vida de pessoas reais, que famílias continuaram unidas porque você fez seu trabalho com competência e dedicação. Esta é a recompensa real de ser piloto. Não é o salário, não é o prestígio, não são as viagens. É a certeza de que sua competência profissional tem impacto direto na vida das pessoas, que cada voo é uma oportunidade de demonstrar excelência e que quando as coisas dão errado, e ocasionalmente darão, você tem o conhecimento, a experiência e a determinação necessários para fazer a diferença entre uma tragédia e um final feliz. O Votan 447 se tornou mais do que apenas um incidente em minha carreira. Tornou-se uma referência, um lembrete constante de por que escolhi esta profissão e de qual é minha responsabilidade toda vez que assumo os controles de uma aeronave. Algumas pessoas me perguntam se senti medo durante aqueles momentos críticos sobre o Atlântico. A resposta honesta é sim, senti, mas não foi um medo paralisante. Foi um medo que me tornou mais focado, mais determinado, mais consciente da importância de cada ação que tomava. Foi um medo que me lembrou do que estava em jogo e que me deu forças para dar o melhor de mim quando mais importava. E isso, acredito, é parte do que nos torna humanos. Não é a ausência de medo que define a coragem, mas a capacidade de agir corretamente apesar do medo. É a habilidade de transformar a adrenalina em concentração, a pressão em determinação, a responsabilidade em excelência. Hoje, sempre que voo sobre o Atlântico, lembro-me daquele dia em que nosso destino estava literalmente em nossas mãos. E agradeço. Agradeço pela oportunidade de ter demonstrado que anos de treinamento não foram em vão. Agradeço pela competência da minha tripulação. Agradeço pela sorte de ter encontrado condições favoráveis em Fernando de Noronha. E, acima de tudo, agradeço por ter trazido 312 pessoas em segurança de volta para casa. Porque, no final das contas, isso é o que realmente importa na aviação. Não importa quão sofisticada seja a aeronave, quão avançados sejam os sistemas, quão precisa seja a navegação. O que importa é que cada pessoa que embarca em um voo chegue em segurança ao seu destino, que cada família seja reunida, que cada viagem termine com abraços e sorrisos em vez de lágrimas e tragédia. Este é o compromisso que todos nós, profissionais da aviação, assumimos todos os dias. E é um compromisso que levamos muito a sério, porque sabemos que vidas dependem de nossa competência, de nossa dedicação e de nossa recusa absoluta de aceitar qualquer coisa menos que a excelência. O voo 447 me ensinou que ser piloto é mais do que operar máquinas complexas. É ser guardião de sonhos, protetor de famílias, responsável por fazer com que o impossível, voar, seja não apenas possível, mas seguro e confiável. E quando você tem essa perspectiva, quando compreende verdadeiramente a magnitude da responsabilidade que carrega, descobre que não há profissão mais gratificante no mundo. Se você gostou desta história e quer conhecer mais relatos reais de pilotos que enfrentaram situações extremas para proteger seus passageiros, inscreva-se no canal Caixa Preta. Deixe seu comentário contando qual situação de emergência aérea você gostaria de ouvir no próximo episódio. E compartilhe este vídeo com quem também se emociona com histórias de heroísmo nos céus. Nos encontramos na próxima história. E lembre-se, nos céus cada pouso seguro é uma vitória da competência humana sobre as adversidades.